Hoje vamos dar continuidade ao estudo do conteúdo estabilidade. Os produtos farmacêuticos manipulados ou industrializados, como vimos anteriormente, estão sujeitos a diferentes tipos de instabilidades, a saber, as instabilidades do tipo química, física, microbiológica, toxicológica e farmacológica ou terapêutica. Do ponto de vista farmacotécnico ou galênico, as três primeiras são de grande interesse, uma vez que são passíveis de intervenções capazes de eliminá-las, preveni-las ou reduzir os seus efeitos. Ainda, como vimos anteriormente, fatores extrínsecos e intrínsecos são responsáveis pelos problemas de instabilidade das formulações farmacêuticas. Fatores extrínsecos são o tempo, a temperatura, que vai favorecer reações de degradação, a presença de oxigênio, a luz, a presença de metais pesados na água, da origem à água dura, e a presença de umidade ou água também nas preparações. Além desses fatores externos, fatores inerentes à própria formulação, como a forma farmacêutica, o pH, a presença de outros componentes, erros de formulação, a embalagem ou material de embalagem inapropriado, podem desencadear ou acelerar os processos de instabilidade nas preparações, seja do tipo química, física ou microbiológica. A estabilidade química se refere à presença ou à ocorrência de reações químicas que podem causar degradação do fármaco na forma farmacêutica e consequente alteração e inutilização da mesma. Via de regra, durante as reações químicas ocorre redução do teor de fármaco, uma vez que as moléculas sofrem alterações, que vão levar à ineficácia terapêutica ou então à toxicidade do produto. No entanto, cabe ressaltar que o teor de fármaco em formulações consideradas estáveis deve se manter durante o prazo de validade entre 95% a 105% ou entre 90% a 110%. Atenção deve ser dada também para a formação de produtos de decomposição tóxicos para que esses não causem nenhum tipo de reação de hipersensibilidade ou toxicidade nos usuários. Ainda, a presença de degradação química nas moléculas do fármaco pode causar alterações na forma farmacêutica como um todo, como de cor, odor, separação de fases ou fluidificação, o que vai levar também à inutilização do produto. E cabe lembrar que as reações de degradação, então, elas são favorecidas nas moléculas pela presença de grupamentos químicos específicos. Na imagem, nós temos um comprimido que foi propositalmente partido e exposto a condições do ambiente. E o que nós visualizamos, então, é a ocorrência de oxidação no fármaco. A primeira reação de degradação que nós vamos estudar é a oxidação. A oxidação, como o próprio nome diz, é uma reação que envolve perda e ganho de elétrons, então é uma reação de oxirredução, que ocorre em fármacos que estão sujeitos a esse tipo de reação, tá? A reação de oxidação se dá via formação de radicais livres e ela ocorre nas etapas de iniciação, propagação e terminação. O término da reação se dá pela formação de produtos estáveis mediante a reunião de dois radicais livres formados em loco, ou então pela adição de agentes antioxidantes. Usualmente, as reações de oxidação provocam escurecimentos tanto do fármaco quanto da formulação.
A oxidação do fármaco ela pode ser evitada por diferentes intervenções farmacotécnicas. A primeira e a principal é a proteção da formulação da presença do oxigênio do ambiente, o que se dá pela escolha correta da embalagem que vai ser utilizada para armazenar o produto. Ainda pode ser adicionado na formulação agentes sequestrantes, como o EDTA e o ácido cítrico, que vão quelar metais pesados que catalisam as reações de oxidação. Pode-se controlar a temperatura durante a manipulação, o preparo e a conservação dos produtos. Deve-se protegê-lo da luz, que também catalisa a reação de oxidação, e ajustar o pH das formulações, uma vez que o pH também pode favorecer a oxidação. No entanto, a adição de agentes antioxidantes nas formulações é a medida mais eficiente para evitar a oxidação do fármaco. Existem dois tipos de agentes antioxidantes: aqueles chamados verdadeiros ou primários, que atuam interrompendo a formação dos radicais livres, removendo-os ou inativando-os, portanto, lá na terminação, terminam a reação de oxidação. E os principais exemplos de antioxidantes verdadeiros são o butil-hidroxianisol, o BHA, o butil-hidroxitolueno, BHT, e o propilgalato e também a vitamina E ou alfa-tocoferol. Um outro tipo de agente antioxidante muito importante e muito utilizado são aqueles que pertencem ao grupo dos antioxidantes secundários ou redutores, que se oxidam com muita facilidade e, portanto, eles sofrem oxidação no lugar do fármaco, sendo chamados de antioxidantes de sacrifício ou removedores de oxigênio. Os principais antioxidantes secundários são a vitamina C, o ácido ascórbico, o palmitato de ascorbila, o bisulfito de sódio e ainda o metabisulfito de sódio. A adição de complexantes ela foi incluída aqui porque algumas literaturas consideram os complexantes como sendo antioxidantes auxiliares. Como já mencionado anteriormente, eles retiram metais pesados que são catalisadores do processo, inativando-os. Um outro tipo de reação química importante que promove degradação do fármaco e, por consequência, a inutilização da formulação é a hidrólise. A hidrólise, como o próprio nome diz, é a quebra pela água. Para que isto ocorra, as moléculas do fármaco precisam ter grupamentos químicos que sejam bons nucleófilos, né? Então, que tenham afinidade pela água, para que ocorra, então, essa lise. A hidrólise ela é uma reação que é pH dependente e temperatura dependente. Ou seja, a modificação do pH pode favorecer ou não a hidrólise e o aumento da temperatura também vai favorecer a hidrólise, bem como o aumento da temperatura também favorece a reação de oxidação. Aqui nós apresentamos dois exemplos de moléculas que sofrem hidrólise, que são o ácido acetilsalicílico e o cloranfenicol, já apresentados também anteriormente. Como forma de evitar a hidrólise, os artifícios farmacotécnicos que a gente tem são, principalmente, a mudança do solvente, então total ou parcial da formulação. Eu retiro parte da água ou a água na sua totalidade e substituo por um outro solvente farmacêutico, farmacotécnico, né? Que pode ser o etanol, a glicerina, o propilenoglicol ou a solução de sorbitol a 70%. A adição de agentes sequestrantes, então EDTA e ácido cítrico, que vão quelar metais pesados que também catalisam a hidrólise. O ajuste do pH do meio, quando possível, desde que não altere a solubilidade do fármaco, uma vez que a hidrólise é pH dependente.
a manutenção da temperatura tanto durante o preparo como na conservação dos produtos e ainda a proteção da formulação frente à presença de água ou de umidade do ambiente, então do meio externo. O outro tipo de reação de degradação muito comum de acontecer no fármaco ou mesmo no recipiente e que vai levar à inutilização da forma farmacêutica é a fotólise, que é caracterizada pela quebra da molécula do fármaco, pela radiação luminosa, então pela energia da luz. Ela também é uma reação que vai acontecer mediante a formação de radicais livres e a partir da qual pode também ocorrer escurecimento do fármaco e da forma farmacêutica. Aqui eu mostro a molécula da nifedipina, que é um fármaco que sofre intensa degradação pela radiação luminosa. Reduções de cerca de 10 a 20% na concentração de nifedipina já foram observadas quando essas foram expostas à radiação luminosa, mesmo incorporadas em formulações sólidas ou líquidas. A nifedipina é um fármaco que comercialmente a gente só encontra incorporado em forma farmacêutica sólida. Para proteger a formulação da fotólise, deve-se, primeiro, escolher a embalagem correta, o material correto, que seja âmbar, ou colorida, ou opaca, que vai evitar a passagem da luz. A adição de sequestrante, que também promove retirada de radicais livres que catalisam fotólise, e manter a temperatura durante o preparo e armazenagem adequada, porque a temperatura também é uma fonte que favorece a ocorrência da fotólise. Outros tipos de reações químicas podem ocorrer com os fármacos nas formulações, tais como a isomerização, a racemização, a polimerização, porém as mais importantes são as vistas anteriormente. Outro tipo de instabilidade que pode ocorrer com as formulações farmacêuticas e que não envolve reações químicas que culminam em degradação de fármaco é a instabilidade do tipo física. Esta se refere à perda de propriedades organolépticas, como gosto, aparência, sabor, odor da formulação, além de alterações na uniformidade, suspensibilidade, viscosidade ou então dissolução de uma forma farmacêutica. Nas instabilidades do tipo físico estão envolvidas a ocorrência de fenômenos, sendo os principais a evaporação do solvente, a precipitação do soluto, a recristalização do soluto, a adsorção, a desidratação, a coalescência com separação de fases e a fluidificação, principalmente. A instabilidade física pode ou não gerar redução do teor rotulado de fármaco, uma vez que se ocorrem fenômenos como a precipitação e a recristalização do soluto, com formação de corpo de fundo, e eles saem da solução, né? Quando a dose do fármaco for administrada, o volume do fármaco for administrado, eu não vou ter o fármaco na dose correta como deveria estar. Portanto, pode sim ocorrer diminuição do teor de fármaco e ineficácia terapêutica em decorrência de instabilidades físicas na formulação. Bem, assim como a instabilidade do tipo química, a física ela é afetada principalmente pelo calor, pelo pH, pela presença de água, então de umidade na formulação, e ela também pode levar à inutilização do produto, ou por redução do teor, ou por alteração do aspecto. As principais formas de evitar a ocorrência da incompatibilidade do tipo física são a manutenção da temperatura
da formulação durante o preparo e armazenagem do produto, o uso de embalagens adequadas que vão permitir ou que não vão permitir, por exemplo, a passagem de umidade, a proteção de umidade pelo uso de dessecantes nas embalagens, ou então pelo uso de estabilizantes nas formulações, como os tensoativos, os emulsificantes, os adsorventes, e ainda a proteção da formulação contra a presença de água e de umidade. Um outro tipo de instabilidade que vai ocorrer na formulação ou nas formulações, nomeadamente naquelas que são líquidas ou semissólidas aquosas, em função da presença de água livre, é a do tipo microbiana ou microbiológica, né? A instabilidade microbiana, então, se refere à ocorrência de crescimento de micro-organismos, bactérias, fungos, leveduras ou algas na formulação e perda de condição de esterilidade, no caso de produtos estéreis, ou então perda da condição de resistência à proliferação daqueles produtos que não são estéreis. Como consequência, né, desse crescimento, dessa proliferação microbiana nas formulações, nós podemos ter alterações no aspecto da formulação, na cor, no odor, no sabor, na textura ou na consistência. E ainda a gente pode ter também a ocorrência de degradação química e alteração física, principalmente porque a proliferação de micro-organismos, né, faz com que esses micro-organismos sofram ou existe a metabolização ali, né, para o crescimento, para a proliferação microbiana ali no meio. Então, a gente tem liberação de enzimas de pH no meio que podem favorecer essa degradação química aí, mediante modificação do pH, principalmente, e com isso a gente tem uma redução no teor do fármaco. Ainda a presença de colônias, né, nos produtos farmacêuticos vai causar uma alteração do aspecto e a inutilização, então, desse produto também em função desse parâmetro. As principais causas para a instabilidade do tipo microbiológica são o não cumprimento das boas práticas de manipulação ou fabricação, a introdução acidental de carga microbiana nos produtos, seja por contaminação do ambiente, de vidrarias e acessórios mal lavados, pelos manipuladores ou pelos próprios usuários, o uso de insumos contaminados, especialmente a água, extratos de origem vegetal, proteínas e enzimas, o uso e o tipo de conservantes inadequados ou então na concentração inadequada para evitar o crescimento microbiano, e exposição dos produtos à temperatura e umidade elevadas que vão favorecer o crescimento microbiano. Para prevenir a contaminação microbiológica, deve-se monitorar a qualidade da água, tanto a potável quanto a purificada, assegurar o cumprimento das boas práticas de manipulação e das boas práticas de fabricação, treinar apropriadamente os colaboradores para que eles lavem as mãos corretamente, para que eles façam uso do equipamento de proteção individual de maneira apropriada, para que a lavagem das vidrarias, acessórios, limpeza de equipamentos e bancadas seja apropriada, manter a temperatura recomendada no local de produção, bem como durante a produção e o tempo de armazenagem do produto, selecionar a embalagem apropriada e definir o melhor sistema conservante para a formulação. Os principais conservantes utilizados em formulações farmacêuticas em geral são os parabenos, o metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno e etilparabeno,
o ácido benzoico e o ácido sórbico e os seus sais, o benzoato de sódio e o sorbato de potássio, e a imidazolidiniureia, o formaldeído, o fenoxietanol e o bronopol, entre outros. As principais alterações observadas nas formulações, de maneira geral, são o escurecimento, a mudança de cor, do sabor e do odor, e a diminuição do teor de fármaco em geral, em função da ocorrência de instabilidades química, física ou microbiana, e ainda, especificamente, a separação de fases e a cremagem em cremes e loções ou em sistemas emulsionados, a formação de aglomerado rígido e crescimento de cristais em suspensões e soluções, a fluidificação ou quebra dos géis, a formação de grumos em pós ou granulados decorrente da adsorção de umidade, especialmente em formulações com pós higroscópicos, a quebra, o descabeçamento, a laminação, alterações na dureza, friabilidade e no teor de fármaco dissolvido em comprimidos, a quebra ou a aglomeração com perda de conteúdo em cápsulas duras e moles, a formação de precipitado ou cristais em soluções, entre outras. Cabe destacar que algumas destas instabilidades podem não ser detectadas a olho nu, como mudança de pH e redução do teor. Portanto, o processo de acompanhamento da estabilidade dos produtos, bem como da observância do prazo de validade e prazo de uso, se for industrializado ou manipulado, com manutenção das condições recomendadas de armazenagem e transporte dos produtos, são fundamentais para a manutenção da estabilidade e, portanto, da qualidade, segurança e eficácia dos produtos farmacêuticos. No próximo episódio, falaremos a respeito das embalagens, que também exercem grande influência na estabilidade dos produtos farmacêuticos.